Pai do Senhor, irmãos, bom dia a todos. Deus abençoe a todos aí grandiosamente, todos que estão no trabalho, todos que estão para as escolas aí. Irmão, já tinha até feito a mensagem, mas aí deu problema no celular, tive que começar novamente, mas tudo acaba, tudo começa em Cristo e acaba com Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, ontem eu estava vendo uma situação de umas pessoas falando a respeito da bebida, e veja bem aqui a situação. Jesus, por que ele transformou água em vinho? Será que ele queria embriagar esse povo? Ele queria fazer esse povo de cachaceiro? Como é que é isso? Ele foi para um casamento para se embriagar? Na verdade, ele foi para esse casamento, irmãos. Foi o primeiro milagre dele diante do povo. E Jesus e seus discípulos, nem os seus discípulos já tinham visto Jesus fazendo milagres. Eles conheciam ele como profeta, mas como homem de milagres eles não tinham visto ele fazer nada. Então, naquele dia foi a aparição de Jesus como o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Foi 6 talhas, cada talha em média aí 80 a 120 litros, mas aí os historiadores colocam aí como 100 litros cada talha, entendeu? Mas pode ter sido mais, isso aí porque não tem conta exata dessas talhas. Eles não têm a conta exata. Então, eles colocam aí 100 litros, digamos que foi 100 litros cada uma. Então, foram 600 litros de água transformada em vinho em questão de segundos. Isso nem dias é considerado o homem fazer. E se fizesse, não teria gosto, porque o vinho tem que passar tempo para. Então, o que leva tempo aí para se transformar para fazer o vinho leva muito tempo para ele criar um gosto, ter um bom gosto. Então, cabe ser que o homem, para fazer isso, ainda duraria muito tempo, meses e anos para ficar bom. Então, é milagre constante mesmo, essa transformação. Então, vamos ver aqui no livro de João, João 2, capítulo 2, versículo 1. As bodas em Caná. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Jesus disse-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai aos mestres-sala. E levaram, e logo que os mestres-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus crispeu assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram não muitos dias. Então, Jesus, em Caná da Galileia, transforma 6 almudes, 6 talhas em vinho, era água de vinho. Mas qual o motivo disso, irmão, dessa transformação? Ele não queria transformar água em vinho.
A transformação ali foi em pessoas más para pessoas boas, pessoas enfermas para pessoas sãs, incrédulos em cristãos. Ele estava tirando ali a incredulidade daquele povo, estava levantando a fé daquele povo naquele momento, aquela transformação daquele vinho. Quem presenciou? Os seus discípulos e os serventes da casa. Mas todos ficaram sabendo desse acontecimento, com certeza, porque aquele dono daquela casa, nem ele estava sabendo de tal coisa. Quando ele ficou atônito quando disseram que o vinho estava acabando. Mas a mãe de Jesus, como convidada, ela encontrou a solução para aquele problema. E a solução dada por ela foi justamente para que esse povo viesse a crer em Jesus, para que esse povo viesse a crer no Salvador. E o povo dos judeus nessa época, eles já sabiam da aparição que apareceria o Cristo, o Salvador, mas não tinham a certeza bem quando e de que forma apareceria, mas sabiam que iria aparecer. Todos esperavam. E Jesus aparece em um casamento, convidado por sua mãe, e assim ele fez essa transformação, transformou criaturas em cristãos, transformando o povo que não conhecia a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o Cristo Salvador, aquele que morreu por nós. Então, irmãos, esse evento, essa situação aqui, fez com que a fé daquele povo se levantasse. Foi a primeira milagre de Jesus levantando a fé do povo. Ele usou o vinho. Em várias outras partes, Jesus usou uma lâmina no rosto dos cegos, em várias situações, Jesus usa alguma coisa para levantar a fé do cristão. Então, aqui nessa primeira, ele usou o vinho para levantar a fé desse povo. Em outras, várias coisas ele usa. Só que o vinho, ele é a representação da purificação do homem com Cristo. Ele é a aliança de Cristo com o homem. Como é essa aliança de Cristo com o homem? Ele fez a ceia com os seus discípulos antes da sua morte, antes da crucificação. Ele já sabia que seria crucificado, ele já sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia que quem estava ao lado dele era o traidor Judas, mas os discípulos não sabiam do que iria acontecer. Nem Judas sabia que ele ia fazer tal coisa. Judas estava preparando alguma para Jesus, mas achando que Jesus sairia dessa situação por ser Jesus, mas não sabendo Judas que ele fazia parte de uma profecia. E o único que sabia da situação era Jesus, que aquilo ali era uma aliança dele com o seu povo, para que essa aliança os discípulos fizessem com o povo depois da sua ida, após a sua ressurreição. Então, Jesus purificou os seus discípulos e deixou dito para eles que na aliança ele disse que ele não tomaria vinho novamente enquanto não viesse buscar os seus. Então, foi feita essa aliança. Quando nós tomamos o vinho da igreja, quando é feito o cálice na igreja, na ceia, da Santa Ceia, essa é a aliança de Cristo com o homem. Nós não devemos tomar esse vinho dignamente. Como é tomar esse vinho dignamente? Se você estiver em uma situação, você ainda não está preparado para, digamos, você ainda bebe, ou de você ainda fuma, digamos que você ainda mente, você ainda faz coisas erradas, você ainda... Aquilo que você acha que você ainda não está correto, irmão, então não tome o vinho. Pese na sua consciência e não tome o vinho. Agora, se você for querer dar uma de bom para estar perto entre os irmãos e achar que vai tomar aquele vinho, você vai estar se amaldiçoando, você vai estar ficando enfermo, como há muitos dentro da casa de Deus que estão enfermos por tomar a ceia dignamente, por tomar a ceia erradamente. Pessoas que não estão em condições e tomam a ceia
elas ficam doentes dentro da igreja. São pessoas que não prosperam espiritualmente, não crescem, né, diante de Cristo, crescem diante dos homens, mas dentro de Cristo não cresce. Não é reconhecida como crente porque não há aparição do Espírito Santo de forma alguma, porque o Espírito de Deus não vai onde está enfermo, e elas estão doentes, vão morrer com essa doença porque não querem se buscar, se ajoelhar diante de Deus, pedir perdão. E a cada dia que ela for pegando essa ceia, vai só aumentando a ferida dela. Então saiba disso, irmãos. Se você não está em boa situação em tomar o vinho, não tome. Não, basta você dizer, olha, eu não posso tomar ainda, pronto. O não é muito melhor do que um sim com uma doença grave em sua vida. Então, tem pessoas que querem ser representativas, fazer o melhor para estar diante do povo. Não faça isso. Faça o que é correto e você estará bem diante de Deus. Querer estar bem diante dos homens não importa tanto como estar bem diante de Deus. Esteja bem diante de Deus e Deus te colocará bem diante dos homens. Essa é a realidade. Então, irmãos, a transformação do vinho aqui é essa. Jesus transformou homens enfermos em homens sãos, homens cristãos. Ele foi ali foi a primeira aparição dele diante do povo como Cristo. Até então ele era apenas o filho de José e filho de Maria, ele era um carpinteiro. Mas a partir daquele dia ele passou a ser visto como Cristo. Ele era conhecido só como Jesus, filho de Maria. Então veja que o lugar que Jesus escolheu foi justamente uma festa, para quebrar os paradigmas do povo, porque as pessoas só queriam a aparição de Cristo de outra forma, para libertar eles dos romanos. Essa que era a ideia do povo. Mas Jesus estava querendo libertar o povo, não era dos romanos, mas libertar o povo do demônio, de Satanás. Jesus não estava libertando o povo de outro povo, Jesus estava libertando o povo de Satanás, das mãos do inimigo, que é Satanás. Essa era a libertação do povo. E o povo entendia que, porque eles estavam cativos na mão dos romanos, eles entendiam que a libertação seria essa. Depois, 70 anos depois, houve essa libertação, mas não foi para isso que Jesus foi. Jesus foi para libertá-los, para tirar a chave da morte do inimigo. E o povo assim foi liberto, como nós hoje estamos libertos em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós na cruz, Ele nos livrou do pecado. Então, irmãos, é isso aqui. O vinho, ele representa o sangue de Cristo, certo? O vinho representa o sangue de Cristo. Nós somos aqueles que temos que fazer aliança com Cristo, com esse vinho. Né? O vinho não é para embriagar, o vinho não foi feito para embriagar. O que Jesus fez, o Jesus fez foi o vinho da purificação e não para beber disso. Jesus, de forma alguma, ele se embriagou também com vinho. Talvez nem tenha bebido o que ele queria pregar para aquele povo, mas purificou aquele povo com aquele vinho quando passava para eles beber. Tanto que eram muitos que estavam nessa festa. E essa história passou para todo Caná e todo Israel ficou sabendo, com certeza. E tanto que até hoje o mundo todo sabe disso, que o vinho foi transformado, que a água foi transformada em vinho para a purificação dos povos. Amém, irmãos? Então ficamos sabendo que não vamos tomar vinho indignamente na ceia. Jesus não transforma água em vinho para se embriagar. Jesus transforma água em vinho
para a purificação, para levantar a fé do povo. Jesus se transformou água em vinho para fazer homens incrédulos em homens cristãos. Então, essa foi a ideia da transformação. Essa foi a causa da transformação. Senhor Deus e Altíssimo Pai, meu Deus, nós te pedimos muito obrigado, Senhor, por essa palavra nesse momento, Senhor, e que o Senhor venha nos colocar, meu Deus, essa palavra em nossas mentes, nossos corações, venha fazer parte de nossas vidas, que nós venhamos saber como tomar a ceia na casa do Senhor, que nós venhamos saber que o vinho não é para se embriagar, nós venhamos saber como usar o vinho na casa do Senhor, Pai, e saber a que ponto nós devemos chegar, meu Deus, com a bebida, meu Deus, na casa de Deus, porque não é correto, meu Pai, que o homem venha embriagar-se, Pai, que não é correto que o homem venha escandalizar, Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor venha colocar, meu Deus, a mente dos teus filhos, meu Pai, que eles venham saber o que é certo para eles, que eles venham colocar de seus corações, que o Espírito Santo de Deus venha fazer mudança na vida deles e que eles venham, meu Pai, saber que só na tua casa devemos tomar a ceia, para a tua honra, para a tua glória e para o teu santo nome, por ti que derramou o teu sangue por nós, em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um bom dia e Deus abençoe a vida de todos.